E muito menos praticar caridade. Muito menos praticar caridade. Você está lá na sua casa, alguém te pega um prato de comida, ela vai lá e dá o prato de comida para a pessoa. O que ela fez? Caridade, nenhuma. Fraternidade. Ela deu esmola. Ok? Caridade não é isso. Se você pegar a questão 886 do livro dos Espíritos, foi feita a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da caridade conforme entendia Jesus? Aí a gente vê a grandeza de Deus, como é que ele é perfeito, porque ele deu a mesma condição do cara mais rico do mundo e o mais miserável do mundo. Eles têm a mesma condição para praticar a caridade. A mesma, como é que Deus é perfeito. E o que é praticar a caridade? Questão 886 do livro dos Espíritos. Vou falar e explicar. O que é praticar a caridade? É benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O que significa, então, traduzido? Benevolência para com todos, não tem que ser bom para todo mundo. Inclusive, eu não tenho problema de relacionamento, mas inclusive para aquele cunhado chato, ou para aquela sogra, ou para aquele sogro, ou para aquela nora, insuportável. Então é benevolência para com todos, nós temos que ser bom para todo mundo, inclusive para eles. Indulgência para as imperfeições alheias. Eu tenho que ser bom para o João, para todo mundo, e eu tenho que aceitá-lo com todos os defeitos dele. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, e quando eu ser bom para ele, aceitá-lo com todos os defeitos dele, ele me prejudicar, eu ainda tenho que perdoá-lo. Alguém pratica caridade? Eu duvido. Eu não pratico. Eu duvido que alguém pratique. Primeira coisa que a gente faz é aquela pessoa chata, a gente isola ela, não quer nem conviver. Então aí já não está praticando a caridade. Então esse molde, esse boneco, se a gente praticar o amor à caridade, esse grau de consciência que a gente atingir, vai criar uma psicosfera, um eletromagnetismo, e essa frequência é exatamente a que vai atuar, ativando a nossa célula-tronco e nos curando. Ok? Por isso que tem pessoas que, quando passa pelo processo, ela muda radicalmente a maneira dela de pensar e conviver, começa a perdoar, ela tem 6 meses de expectativa de vida e 10 anos. Então vamos lá. Então, na hora de formar a nossa estrutura de DNA ali, ó, ok? A mente atua fazendo vibrações eletromagnéticas, fazendo alterações, mutações genéticas para poder ligar o boneco de acordo com o planejado. Claro que para ter essa participação, o espírito necessita de um determinado grau de evolução, sem o qual será auxiliado pelos mentores espirituais que determinarão o instrumento físico mais adequado às suas necessidades evolutivas. Então, o que nós somos, a nível físico, é o melhor que nós podemos merecer. Tá? Aceite e não revolta, e não reclama. É por isso que a doutrina espírita sempre nos relata que temos o corpo que precisamos e que estamos na família que melhor vai nos ajudar no caminho da nossa evolução. Tudo obedece a um plano maior, inteligente e preciso, que só visa a nossa evolução e felicidade, mesmo que para isso estejamos no momento em corpo disposto ou doente, ok? Vai lá saber, uma família que tem uma criança nasce com paralisia cerebral, ok? Aí todo mundo fala, é muito azar, né? Ele fala, todo mundo tem filho saudável e essa família tem 2 filhos com paralisia cerebral. Vai lá ver no passado, por que eles vieram com paralisia cerebral? Talvez eles tenham sido mortos com um tiro na cabeça, ou suicidaram, ou morreram através de enforcamento. Quando a pessoa suicida através de enforcamento,
falta oxigenação no cérebro dela, aí dá um pane geral, ela desestrutura a parte cerebral dela, ela vai vir uma outra encarnação com uma idiotia, com uma paralisia cerebral. Aí vocês vão falar, mas o que os pais têm a ver com isso? O que levou ela talvez a suicidar é aquele casal que agora está como pai e está cuidando daquilo que eles criaram numa vida passada. Ok? Então, oi? Mesma coisa. A gente tem as doenças, nós temos três tipos de doenças. Nós temos a gente chama de doença no corpo, doença do corpo e a doença mental. O que é a doença no corpo? É a doença que eu desenvolvo nessa vida através dos meus estilos de vida. Se eu sou uma pessoa que eu bebo muito, se eu der o azar de desencarnar muito, demorar para desencarnar, eu vou ter uma fibrose, uma cirrose ou um câncer hepático. Se eu sou uma pessoa que eu fumo muito, se eu não desencarnar cedo, com certeza eu vou ter uma pneumonia, um efizema ou um câncer de pulmão. Isso é a doença no corpo, a doença que eu fiz no boneco. Se o boneco está todo arrebentado, você imagina os outros pobres lá do perispírito dele. Concorda? Está todo doente. Aí vem uma outra encarnação com a doença do corpo. O que é a doença do corpo? A pessoa não fuma, não é fumante passivo, não cozinha fogão de lenha, não trabalha caminhando, não trabalha com produto químico, mora lá na roça, no ar mais puro do mundo, aí de repente ela tem câncer de pulmão. Isso é doença do corpo, que ela já trouxe vidas passadas. Ok? A doença no corpo e a doença do corpo, você vai no médico, ele te pede um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, um ultrassom, um exame de sangue, um exame de pele, um exame de urina, você leva para ele e fala lá, ó, deu que você está com sinusite, deu que você está com labirintite, deu que você está com câncer, não é isso? Você detecta através de exames. A doença mental, você falou o autista, é uma doença mental. Tem alguns exames que você passa, que leva para o médico, que vai falar, aqui ó, deu que você é autista? Não tem. Deu que você é psicótico? Não tem. Deu que você é esquizofrênico? Não tem. Deu que você tem transtorno obsessivo compulsivo? Não tem. Deu que você tem transtorno de pânico? Não tem. Deu que você tem transtorno bipolar? Não tem. Deu que você é transtorno borderline? Não tem. Deu que você é bulímico? Não tem. Deu que você transtorno de ansiedade. Não queria falar antes do bulimia, anorexia? Não tem. Deu que você tem ansiedade? Não tem. Por que não tem exame que você faça, leva para o médico e fala lá, deu que você tem autismo? Por quê? Porque essa doença, ela não está no boneco. Ela não está no cérebro. Ela está lá na mente, que existe e sobrevive independente do cérebro. São doenças que você traz, olha bem, se você pegar um autista mesmo, que hoje 90% das pessoas que estão sendo taxadas de autista não tem nada de autista, ok? Não tem nada de autista. O autista realmente, ele vive preso no mundinho de lá, você concorda? O psicótico, ele está preso na sensação da perseguição. Ele fica o tempo todo fugindo, achando que alguém vai seguir e vai matá-lo. O esquizofrênico, ele está preso nas alucinações e nos delírios. Concorda? O depressivo está preso lá no passado. Se eu tivesse formado, se eu tivesse casado, ele está lá no ciclo. O transtorno do pânico, ele está preso na sensação da morte. Acha que vai morrer, taquicardia, sudorese. O transtorno bipolar, ele está preso na mudança de humor. Fica 2, 3 meses na euforia, estoura cheque especial, estoura cartão de crédito, depois fica 2, 3 meses na depressão, na angústia, pagando cheque especial quando consegue pagar. O transtorno borderline,
ele está preso na mudança de humor. Você fala uma coisa, ele morre de rir. Passa um segundo, você fala uma outra coisa, ele te agride. O bulimia, ele está preso na marcação de culpa do alimento. O homem parece que eu gosto do homem. O anorexo, ele está preso na visão distorcida dele mesmo. Está pele do osso, ele acha que está gordo. O ansioso está preso lá no futuro. Quando eu formar, quando eu fizer isso, ele está no quando. Então, se você parar para pensar, as doenças mentais, elas trazem uma marcação de prisão. Prisão. São pessoas que cometeram delitos em vidas passadas e não foram punidas pelas leis humanas. Aí ela traz a marcação agora inconsciente de culpa e de autopunição. Ok? Ou seja, imagina que você está indo no interior, você passa perto de uma fazenda, o cara tem 1 milhão de pés de laranja, ele é exportador de laranja. Você passa lá, pede uma laranja e fala, não pode mexer o porta-malas do seu carro. Ok? Aí você vai lá, enche o porta-malas e vai embora. Na volta, você passa de novo até da fazenda do cara, não tem ninguém. Aí você fala, eu vou pegar uma única laranja, numa fazenda que tem 1 milhão de pés de laranja. Você cometeu um delito. E você não foi punida pelas leis humanas. Você vai vir, com certeza, ou vai desenvolver uma doença mental. Nem que seja a ansiedade que você vai ter. Porque Deus é perfeito. Ele perdoa, mas não nos isenta da responsabilidade de reparar o nosso erro. Então, se você matou 50 pessoas, foi presa, julgada, condenada e cumpriu pena, isso não vai gerar uma doença mental. Mas se você roubar uma única laranja e não for punida, você já vai desenvolver uma doença mental. Com o autista, o psicótico e a esquizofrenia está muito ligada a vidas passadas, a senhores de engenho, porque eles cometiam delito e ele era a lei. Ele que fazia a lei. Há religiosos que praticavam aborto, pedofilia e não eram punidos. Ou há políticos que até hoje também não conseguem ser punidos. Então, normalmente, os autistas, os psicóticos e os esquizofrênicos estão dentro dessas 3 categorias. Ok? Oi? Normalmente somos nós mesmos que planificamos a formação da nossa família antes do renascimento terrestre, chamando a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, prometendo-lhes agora o socorro e a oportunidade de elevação e resgate. Por isso que ele está no mundo da expiação de prova. Depois de instalados aqui na Terra, nos anestesiamos a consciência, objetivando resguardar o próprio conforto da família. Imagina se na família, se nosso grau de evolução, a gente tivesse acesso à nossa memória espiritual. E eu, da minha memória espiritual, eu sabendo que aquela mulher que eu durmo com ela já me matou 3 vezes enquanto eu dormi. Ela não vai matar 4, porque eu vou matar ela aí. Então, imagina se eu souber que aquele meu pai ou aquela minha mãe me fez isso ou aquilo. Então, eu não ia ter estrutura para conviver com eles. Por isso que a gente não lembra ainda das nossas vidas passadas. Okay? Que a gente não tem condições evolutivas de lidar com a nossa marcação inconsciente. Então, porém, esses inimigos recalcados que nos entranham a vida íntima através da memória espiritual, nos impõe ainda alguns sofrimentos, aflições e inquietações. Ou seja, nós temos 6 memórias. Ok? 6 memórias. Vou falar rapidinho. Nós temos uma memória. Como é que você chama? Isso é memória cognitiva. Ok? Está disponível. Como é que eu chamo? Não vai saber. Vamos supor que ela, eu lembrei. Isso é memória semiconsciente. É aquela memória que a gente resgata a informação. Nós temos a memória inconsciente. Após que vocês mudando quando vocês tinham 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses,
1 ano, 2 anos, 3 anos, leva a partir de 6 anos, talvez, para frente. Por quê? Imagina você perde uma pessoa de 10 metros de altura, imaginou? Imagina essa pessoa de 10 metros de altura, drogada, ou bêbada, ou agressiva, ou gritando, ou violenta. Você vai ficar com medo? Então vocês imaginam uma criança de 1 ano, 6 meses, perto do adulto. É a mesma coisa. A mesma coisa. Aquele adulto gritando, agressivo, para ela não sofrer, a mente dela pega aquelas lembranças que está na cognição, tira da memória cognitiva e joga lá na memória inconsciente. Apaga a memória consciente para aquela criança, depois adulto, não ficar com tanto sofrimento. Ok? Agora, o fato de eu não saber que eu tenho a memória inconsciente, o fato de eu não saber o que está lá, não quer dizer que a memória inconsciente exista e influencia na minha vida. Concorda? Então, dentro da família, dentro da minha memória inconsciente, eu tenho coisas que me fazem dificuldade de lidar com meus familiares, porque foi da minha formação psíquica, quando criança. Continuando, a gente tem uma outra memória que chama memória celular. É aquela ali, ó, que está formando o meu boneco, eu atuo e eu uso o meu corpo de acordo com o meu planejamento. Se põe a parede do dente, fica perfeito, tira depois de 5 anos e volta o que é. Você faz uma microaspiração, depois de 5 anos volta o que é. Você põe o cabelo, cresce, corta a unha, cresce, corta a perna, cicatriza, quebra o osso, calcifica. Isso chama memória celular. Ok? E, por último, nós temos a memória espiritual. E na nossa memória espiritual, eu fiz o download das minhas 3 últimas encarnações. Então, se eu juntar a minha memória espiritual e a juntar com a minha memória inconsciente, eu não sei o que está lá, mas quando eu olho para aquele irmão meu, eu tenho uma raiva dele desgramada. Eu não consigo suportar aquela pessoa. Ok? Porque está lá registrada a minha memória do passado. Então, se a gente está na doutrina espírita, e a doutrina prega que a gente tem que evoluir, e a evoluir através do amor e da caridade, quando você já tem conhecimento da doutrina, aquela pessoa que você tem dificuldade com ela, é exatamente aquela pessoa que você tem que mais amar e perdoar. E a gente faz exatamente o contrário. A gente ignora e maltrata ele. Quem tem o conhecimento da doutrina sabe que não é o boneco, ele mata o boneco nessa encarnação, porque ainda no universo, o espírito precisa do boneco para manifestar, mas ele tem consciência que ele é o espírito, ele vai aprender a perdoar e amar exatamente aquelas pessoas mais difíceis na vida dele. Okay? Aí ele aprender a amar e perdoar, ele não vai adoecer. Então, se não consegue amar e perdoar por evolução, aprende a amar e perdoar por egoísmo, para não ficar doente, não vai adoecer. Então a família está doente, por que tem dificuldade na família? Né? Lá fora, todo mundo te ama, você é a pessoa mais legal para todo mundo, dentro da sua família você tem dificuldade. Lá fora, sua esposa é a melhor pessoa do mundo, dentro de casa é o terrível dentro. Então, por que a família é difícil? Por que a família é difícil? E não se muda, não. Não se muda porque eu sei que você é bonzinho, não, porque se fosse bonzinho, não estava aqui encarnado. Ok? Então, assim, não se muda, não. E enquanto a gente não tiver consciência, a gente não muda. Em se tratando de família, a primeira noção que nos vem à mente é de grupamento, reunião e associação. E como podemos definir família segundo Joana de Ângeles? Olha bem o que ela fala. Ela entende, ela sabe o que ela está falando. Família é um grupo de espíritos normalmente necessitados e desajustados em compromisso inadiável para a reparação graças à contingência reencarnatória. Então, todo mundo aqui é doente. Porque todo mundo aqui é doente. Todo mundo aqui é desequilibrado.
Todo mundo aqui é desajustado. Uns mais, outros menos. Mas perfeito aqui não tem. Jesus falou que tem que cuidar dos doentes. A pessoa está com câncer. Ela está com saúde ou está com doença? Está lá. A pessoa com câncer, ela está se curando. Ela é o boneco? Não é o boneco. Concorda? E a doença está na onde? No boneco. Não é isso? Então o espírito está se curando. Ele está exonerando, ele está ajudando o boneco que vai jogar fora aquilo que não lhe pertence a psique. Então a doença no aparelho é cura para o espírito. Ou seja, você recebe um WhatsApp, estou dando só um exemplo, tá? Recebe um WhatsApp falando para você perdoar. Entra aqui e sai aqui. Você recebe um e-mail falando sobre perdão. Entra aqui e sai aqui. Um amigo seu fala, perdoa aquela pessoa. Entra aqui e sai aqui. Você vê uma reportagem falando sobre perdão. Entra aqui e sai aqui. A hora que Deus usou todos os recursos para fazer seu espírito evoluir, praticando perdão, não conseguiu, aí ele usa o último remédio que ele tem, o último, para te curar, chama doença. A doença é o último remédio que Deus usa para curar o nosso espírito. Aquela pessoa que você não perdoava, ele te mete uma ABC, Deus te mete uma ABC, você fica lá, ele trocando fralda sua e pondo comida na sua boca. Eu duvido que você não vai perdoar aquela pessoa. Então, se for inteligente, evolua ganhando. Porque se não amar e perdoar, vai evoluir e perder. Mas vai evoluir. E Deus não está nem aí para esse boneco aqui, ó. Isso aqui não dá nada. O que dá é o espírito, que foi feito a imagem e semelhança dele. Então, quando Jesus falou que veio aqui para cuidar com o doente, não é o doente do aparelho, não é o doente da mente. É o doente da mente. E qual é a doença da mente? Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, maledicência, inveja, isso é doença do espírito. Você entende? É uma expiação. É uma expiação. E as dificuldades são as provas. Ou seja, se você tem dificuldade de lidar com a sua sogra, enquanto você não aprender a amá-la, você vai ter que falar ou faz uma prova. Ele é reprovado, o que acontece? Porque ele te aprova. Então aquela pessoa que você não tolera ela, difícil, aprende a amar e perdoar. Quando você amar e perdoá-la, você passou na prova, ela deixa de ser aquela pessoa difícil. Entendeu? Porque ela, na verdade, ela não é difícil. Ela veio com o compromisso de te ajudar a evoluir. Por isso que ela é difícil com você, para você evoluir. Para você evoluir, ela deixa de ser. A doutrina fala que o amor, cobre multidão de pecados. Ok? Você planeja assim, eu vou ter um filho, eu vou acabar com a vida dele? Não. E você não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Você concorda? Então você imagina o nosso pai, que é perfeito. Que ele é verdadeiramente o nosso pai. Nós somos irmãos. Todo mundo aqui, irmão na evolução. Concorda? Aí, se seu filho errar, você não vai amenizar o castigo que você vai dar para ele. Ou seja, você vai corrigindo, fazer melhorar da maneira melhor que você consegue fazer para não prejudicar. Você concorda? Então o amor cobre multidão de pecados. Eu vi, vamos supor que numa vida passada eu fui um irresponsável, dirigi bêbado, causei um acidente e destruí uma família. Agora eu tenho que vir para me resgatar e eu sou uma morte através do acidente. Ok? Porque Deus perdoa. Mas ele não vai me injetar nunca da responsabilidade de reparar no erro. Mas eu vejo com esse compromisso. Mas aí eu consegui fazer um salto quântico e eu sou uma pessoa boa, pratico o amor, a caridade, desde as minhas limitações, sou uma pessoa muito boa. Eu vou ter que passar pelo acidente do mesmo jeito. Mas em vez de eu desencarnar ou perder um braço,
eu posso perder a conta de Deus, porque Deus não quer ver o filho dele na pior, ok? Então o amor cobre multidão de pecados. Eu faço um seminário que chama Doença na Visão da Medicina e da Espiritualidade, ok? Faço um outro seminário 4 horas falando sobre a cura real. A pessoa está com úlcera, ela marca uma cirurgia, vai lá e faz a cirurgia, tira a úlcera fora. Está curado? Não está curado. Ela tirou a ferida, mas a ferida, aquela úlcera, aconteceu por causa do desequilíbrio emocional dela, concorda? Então, cada doença está ligada a um fator emocional. Ok? Eu vou continuar, se na hora não der, para. Ok? Eu acho que essa explicação é importante para todo mundo entender. Se eu pegar esse dedo meu aqui, ó, amarrar o barbante aqui, bem forte, o que vai acontecer? A circulação. Vai gangrenar, porque a corrente sanguínea não vai levar oxigênio e glicose dessa célula e ela vai morrer, concorda? Então, a corrente sanguínea mantém alimentado organicamente nossos órgãos. A gente não fala de chakras, o chakra se mantém alimentado energeticamente nossos órgãos. Então, se eu pegar um chakra meu e fizer isso com ele, a energia não vai fluir e aquele órgão específico alimentado por esse chakra vai adoecer. Concorda? A gente tem mais de 600 chakras, a gente estuda 7 chakras, mas nós temos vários chakras. Então, o que faz o orgânico adoecer? A deficiência alimentar. O que é órgão? A nível orgânico. E a nível energético vai ser o chakra que vai permitir a entrada da energia para alimentá-lo, concorda? Então, o chakra desequilibrado, ou seja, a gente ter raiva no nosso grau de evolução é normal. A gente ter medo é normal. A gente ter mágoa é normal. Ok? No nosso grau de evolução. Agora, eu permanecer magoado, eu permanecer com raiva, eu permanecer com medo, eu vou atrapalhar o processo. Aconteceu uma coisa, eu fiquei magoado, travei meu chakra. Mas passa um pouquinho, eu perdoo, deixo para lá e ir embora. Aí a energia volta a circular. Ok? Então a doença, ela é produto do nosso desequilíbrio alimentar e do nosso desequilíbrio energético. Aí vão pegar. Você sabe que o homem tem câncer de mama? Já ouviu falar isso? Se conhece algum? Mas é raro, não é isso? E o que é que dá câncer de mama? O sentimento de mágoa é normal. O sentimento de mágoa desequilibrado vai afetar o meu chakra, a energia não vai fluir, aquele órgão pode demorar 10, 15, 20, 30, 40 anos e vai adoecer. E por que mulher tem muita raiva? E por que mulher tem muito câncer de mama? Por que mulher tem muita celulite? Você tem amiga sua que é acima do peso, não faz parte de esporte nenhum, não faz nada e não tem celulite. Você tem amiga sua que faz comida fitness, academia, tudo é magra e tem celulite. Por quê? Porque o sentimento de mágoa desequilibrado, ele vai afetar o chakra que mantém alimentado energeticamente o nosso sistema linfático. Só que a parte mais linfática do corpo humano, mama, coxa, padrinho e bumbum, concorda? Então, a pessoa que tem um sentimento de mágoa desequilibrado, ela vai desenvolver o câncer de mama e vai desenvolver celulite. Agora, não era para a mulher ter isso, porque mulher não guarda mágoa, não é isso? Ela não guarda na estante, ela guarda na geladeira para não estragar. Por isso que mulher tem muito câncer de mama. Por que mulher tem muito problema de tireoide? Porque hoje a mulher, graças a Deus,
ela está conquistando o espaço dela, ela está falando até demais agora, mas está podendo falar, para poder falar. E antigamente, a mulher não falava, ela não expressava, ela engolia sapo do pai, depois da mãe, do irmão mais velho, do namorado, do marido e do pai, ainda por final dos filhos. Então a mulher não expressava, engolia sapo a vida inteira. O sentimento de não colocar para fora, não expressar, desequilíbrio chato que não tem alimentado energeticamente o sistema laríngeo. Ela vai ter problema de tireoide e hipotireoidismo, ok? E cada doença está ligada a um desequilíbrio psicoemocional. Depois só falar que sabe. Hein? Só falar que sabe. Não tem que falar. Nós temos que desenvolver a capacidade de entender a doença do outro e respeitá-la. Benevolência para com todos, indulgência para os imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não adianta falar. Se eu falar, eu vou criar problema para mim e para o outro, porque a gente não sabe falar. A gente não fala, a gente ofende, a gente agride. A gente não sabe falar. Se eu entender que aquela pessoa é doente, você vai numa UTI e faz um doente lá? Vai? Você entra numa UTI e faz um doente? Então como é que você ajuda o seu marido em casa? Tem doente que está na UTI, tem doente que está num apartamento, tem doente que está na enfermaria, tem doente que está na ambulância, vindo para o hospital, tem doente tratando em casa, e o mais doente de todos é aquele que só sabe falar, que não tem consciência da doença dele, acha que ele é perfeito. Esse é o mais doente, porque a nossa doença não é orgânica, a nossa doença é moral.